Davi confessa seu pecado, talvez na sua não tenha, não há problema, mas o título é Salmo de Davi para o músico mor, quando o profeta Natã veio a ele depois de ele ter possuído a Batseba. Veja que só o título já é uma lição para nós. Por quê? Porque Davi, ele se envergonha do seu pecado, ele sente o seu pecado, ele sofre pelo seu pecado, mas ele não esconde, ele compõe um salmo e entrega para o músico mor, porque certamente Davi queria que a sua experiência não fosse vivida por outros, né? Ele podia ter, não, deixa isso para lá, abafa, né, vamos censurar a imprensa, ele podia censurar a imprensa da época, não deixar colocar na internet, ninguém ia saber de nada, não, mas ele faz questão de publicar, né, o seu arrependimento, o seu lamento, e isso se torna um hino, que a gente já viu várias vezes que os salmos eram cantados, eram hinos, e o povo cantava isso, e nós não cantamos porque não temos a melodia, mas nós lemos isso até hoje, e fica de alerta para nós, né? Não existe pecado que eu não seja capaz de cometer. Não tem essa de, eu jamais faria isso. Cuidado. Geralmente quem pensa assim está mais perto de fazer do que imagina. E Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, que andava com Deus, que tinha uma sensibilidade espiritual profunda, caiu miseravelmente, foi até o fundo do poço, se tornou culpado de cobiça, de adultério, se tornou culpado de tentar maquiar o seu pecado, se tornou culpado de homicídio, que ele mandou Urias para a morte, né? E ele vai pagar caro por isso. Então ele escreve este salmo que diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes saber a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faz o bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Então o tema é esse, é uma confissão de pecado, né? Davi, ele está refazendo o seu relacionamento com Deus. Relacionamento esse que foi quebrado pelo pecado terrível que ele comete com Batseba. Uma divisão aqui, simples, do 1 ao 12, confissão e pedido de perdão. Tem misericórdia de mim, lava-me completamente, conheça as minhas transgressões, contra ti somente pequei, iniquidade fui formado, amas a verdade no íntimo, purifica-me com hisopo, faz-me ouvir júbilo e alegria, esconde a tua face meus pecados, cria em mim, ó Deus, o coração puro, não me lances fora da tua presença, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Confissão e pedido de perdão. Os versículos de 13 a 19 são uma gratidão antecipada, porque, veja, Davi, quando ele vai a Deus pedir perdão, ele tem certeza de que Deus perdoa. Ele não tem dúvidas disso. Davi, ele sabe que pecou, que falhou terrivelmente, ele assume isso, ele sabe dessa realidade, e quando ele vai a Deus pedir perdão, ele não tem dúvidas, ele sabe que Deus é perdoador. Então já é uma gratidão antecipada, né? Ele começa ali no versículo 13.
Então ensinarei aos transgressores teus caminhos, livra-me dos crimes de sangue, abre os meus lábios, não desejo sacrifício para Deus, espírito quebrantado, faze bem a Sião, então te agradarás de sacrifício de justiça. Ele já está agradecendo antecipadamente, porque ele sabe, Deus vai me perdoar, desde que haja um coração sincero. Ele fala no versículo 17, sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Havendo este espírito quebrantado, esse arrependimento sincero, ele tem certeza do perdão, então ele já fala o que ele vai fazer: eu vou te louvar, eu vou te exaltar. É isso, a divisão é simples assim. Lições. Irmãos, Spurgeon dizia que este salmo ele é tão cheio de lições que cada versículo daria 3 ou 4 mensagens. Mas isso é Spurgeon, tá? Spurgeon que tinha essa capacidade absurda, é isso? Mas vamos analisar aqui algumas lições importantes nesse versículo. Versículos 1 e 2. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. A oração, em primeiro lugar, ela nesse caso, quando há uma confissão de pecado, irmãos, a oração ela tem que ser por misericórdia e não por justiça. O que é justiça? Eu falei aqui algumas vezes para os irmãos. O que é justiça? Princípio fundamental da justiça: dar a cada um aquilo que por direito é seu. É isso? O que nós temos direito de receber de Deus? A condenação. Simples assim. Então, se eu vou orar a Deus uma confissão, não tem que pedir justiça, não. Tem que pedir misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim. Quando eu tenho certeza de que estou correto diante de Deus, quando eu estou sendo injustiçado, quando eu estou sendo perseguido, quando eu estou sendo caluniado, aí eu posso orar: faze-me justiça, ó Deus, como em alguns salmos a gente vê. No caso de confissão, não pede justiça, não. Senhor, tem misericórdia de mim. São essas mesmas misericórdias que são a causa de não sermos consumidos, que fala Jeremias em Lamentações 3, 22. É isso? 3, 22. As misericórdias que são a causa de não sermos consumidos. Oração por misericórdia e não por justiça, por perdão, não apenas por piedade. O que eu quero dizer com isso? Não é simplesmente, não, Senhor, não me castiga não, mas me perdoa completamente. O perdão refaz os relacionamentos. Se alguém me ofende e eu ajo só com piedade, então eu não vou reagir da mesma maneira. Estou sendo piedoso. Mas, quando eu perdoo, eu refaço o relacionamento com quem me ofendeu. Não é isso? Deus não tem apenas piedade de nós, Ele nos perdoa. O perdão esquece e recomeça. É isso que Davi está pedindo. Ele está pedindo para que haja um recomeço no relacionamento dele com Deus. Os versículos 3 e 4 dizem assim: porque eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Existem 4 coisas importantes aqui. Em primeiro lugar, a responsabilidade pelo pecado é minha. A culpa é minha. Eu posso botar a culpa em quem eu quiser, né? Como diz um personagem aí do desenho, que ele fala assim: a culpa é minha, então eu boto ela em quem eu quero. Não, não é isso. Não é isso. A culpa é minha, eu posso querer jogar... mas foi o Joel que provocou. Mas foi a Cristina que me irritou. Mas foi o Marcelo... Não, irmãos, a culpa é minha. Se eu pequei, eu pequei. Eu pequei. Ainda que a pessoa tenha me instigado, tenha me levado a isso, afinal das contas, quem pecou fui eu. Ela pecou também, mas ela vai responder por ela. Eu vou responder por mim. Certo? Eu não posso ser responsabilizado pelos pecados do Vanderlei. O Vanderlei não pode ser responsabilizado pelos pecados do Eliseu, e assim sucessivamente. Cada um dará contas de si mesmo a Deus. Primeira coisa, a responsabilidade é minha. Contra ti somente, pequei. Eu pequei, é o que Davi está dizendo. O primeiro passo para o perdão e para a reconciliação com Deus é o reconhecimento do pecado. Eu pequei. E ele faz isso lá já, como eu falei, diante de Natã. Tu és o homem. Pequei. Davi não tem meio termo, não tem desculpa, não tem enrolação, ele não vai tergiversar. Ele vai dizer,
pequei. E ele fala isso para Deus. É a primeira coisa. Segunda coisa, a consciência não nos dá descanso. Irmãos, uma das coisas mais terríveis que tem é uma consciência pesada. Porque a consciência pesada, ela te acompanha aonde você vai. Você pode sair daqui e vai morar no Japão, se a sua consciência está pesada, ela vai te atormentar lá. Ela vai te atormentar na lua, no fundo do mar, em qualquer lugar onde você estiver, a consciência vai. E Davi, ele está sofrendo, porque a consciência dele está massacrando ele todos os dias. Né? Terceira coisa importante, o ofendido é sempre Deus. Por isso dele tem que vir o perdão. Por isso que ele fala, contra ti somente pequei. Veja, eu posso fazer alguma coisa contra o Marcos, né, que vai magoá-lo, feri-lo, ofendê-lo, prejudicá-lo, muito bem. Mas, em última análise, o meu pecado é contra Deus. Em primeiro lugar, antes até de pedir perdão ao Marcos, eu tenho que pedir perdão a Deus. Por quê? Porque é mais fácil Deus me perdoar do que o Marcos. É mais fácil Deus perdoar o Marcos do que eu perdoar, se ele me fez alguma coisa. Porque nós somos humanos. Então, primeiro eu vou a Deus, Senhor, meu pecado, em última análise, é contra Ti. Porque todo pecado, ele é contra Deus, porque fere o quê? A santidade de Deus. Um Deus que não peca, um Deus que não mente, um Deus que não falha, um Deus que é perfeito. Então, tudo que eu faço de errado é contra Deus. E muitas vezes é contra a pessoa também. Se eu caluniei o Marcos e eu falei mal e eu destruí a reputação dele, sim, ele foi prejudicado. Mas eu estou pecando contra Deus, porque lá no Velho Testamento, diz lá nos 10 mandamentos o quê? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Já pequei contra Deus. Depois eu tenho que pedir perdão a ele e me acertar com ele também. Mas veja, o único que pode me perdoar e me permitir entrar no céu é Deus. Eu posso, não, deixa Deus para lá e falo, pô, Marco, desculpe e tal, e refazer o meu relacionamento com Ele, mas não refazer o meu relacionamento com Deus. Se eu morrer nessa condição, eu vou para o inferno. Porque o homem não entra no céu porque ele se reconciliou com os homens. Ele entra no céu quando ele se reconcilia com Deus. É isso que Davi quis dizer. O que ele fez afetou a vida de Batseba, claro. Afetou a vida da família dela, claro. Afetou a vida do marido que ele mandou para a morte, claro. Afetou o povo que ficou sabendo dessas coisas, né? Repercutiu lá para que os inimigos de Deus blasfemassem, como Natan falou. Respingou em um monte de gente. O que eu faço só diz respeito a mim. Não é verdade. O que eu faço vai repercutir na vida de um monte de gente, positiva ou negativamente. Mas, em última análise, o meu pecado é contra Deus. Por isso, dele tem que vir o perdão. E 4, se Deus precisasse de justificativas, nossos pecados as dariam. É isso que ele fala aqui, ó, contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Se houvesse alguma coisa que eu pudesse dizer ou fazer para justificar os meus pecados, eu faria e você também. É ou não é? Não, mas é porque, não, mas não é bem, a gente não tem sempre um argumento. Pastor Marins, na minha época de adolescente, ele dizia o seguinte, quem quer arranja um meio, quem não quer arranja uma desculpa. Isso serve para tudo. Isso serve para tudo. Se eu quero tirar uma nota boa em matemática, só tem um meio lícito, que é estudar. Né? Dá para colar também, mas lícito, estudar. Agora, se eu não quero, tem um monte de desculpa. Eu estava com a unha encravada, minha cabeça doeu, o professor pediu aquilo que ele não deu. Não é isso? A gente é bom, né? Essa é a desculpa. Isso aqui, o professor não deu isso. Provavelmente deu e eu estava lá fora na cantina, mas ele deu. Mas aí quem quer arranja um meio. Quem não quer arranja uma desculpa. Em tudo na vida. Em tudo na vida. Isso no trabalho, isso no relacionamento pessoal, isso na igreja, isso tudo. Então, se houvesse uma justificativa, nós daríamos. Nossos pecados nos arranjariam justificativa. Mas Davi está dizendo, o Senhor é justo quando falar, é justo quando julgar, porque não tem justificativa. Porque eu pequei.
Pecado não tem justificativa, irmãos. Ele precisa ser pago, por isso que Cristo morreu. Pecado é tão sério que custou a vida do Filho de Deus. Por isso Deus tem todo o direito de cobrar os pecados. Porque custou a vida do filho dele, né? Ele só tinha um e custou. José tem 3, né? Você daria um para morrer por mim? Pô, José, mas tem 3. Pô, você também. Não facilita, né? Facilita. Alex e Mary só tem um. Você tem 2. Que tal? Não, ninguém faria isso, gente. Podia ter 10. Ninguém em sã consciência faz um negócio desse. Mas Deus fez. É a loucura do amor de Deus. A loucura de Deus que Paulo fala que é mais sábia do que o homem. Isso? Então o pecado é coisa séria. Ele tem de ser pago. Por isso Cristo morreu. Porque senão, irmãos, não tinha esperança para nenhum de nós. Nunca. Nunca. Porque não tem como pagar. Essa é a grande questão. Jesus fez o que ninguém poderia fazer. Isso é muito sério. A doutrina da expiação é uma das coisas mais sérias que existem na Bíblia. O preço do pecado. Não tem um canto que a gente canta? Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz? Não é isso? Eu nunca saberei. Eu posso imaginar, eu tenho uma ideia, mas saber quanto custou, só Jesus sabe. Quem pagou foi Ele. Então, não há justificativa. Versículo 5, ele vai falar de uma coisa que muita gente hoje critica, diz que não tem, até muito crente acha que não, mas é o pecado original. Ó. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. A gente falou disso aqui na minha classe, então os meus alunos já sabem. Mas, o que isso quer dizer? Quer dizer que minha mãe pecou porque engravidou de mim? Não, não é nada disso. Não é nada disso. É porque ovelhas geram ovelhinhas. Cachorros geram cachorrinhos. Gatos geram gatinhos. Pecadores geram pecadorizinhos. É isso. Quando Deus cria Adão, fala assim, Deus criou um homem segundo a sua imagem e semelhança, não foi? Foi. Aí criou Eva, não foi? Foi. Aí eles pecaram, não foi? Quando eles pecaram, depois quando nasce Caim, a Bíblia diz assim, e Adão teve um filho segundo a sua imagem, não era mais segundo a imagem de Deus. A imagem de Deus foram Adão e Eva. Aí eles pecaram. Os filhos que vieram depois, Caim, Abel, Sete, filhos e filhas que a Bíblia fala, e todo mundo até hoje, são criados, são gerados à imagem de Adão. E Adão já era pecador. Então é isso que ele está dizendo. Eis que em pecado, iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu minha mãe. Lembra do Tostines? Qual o segredo de Tostines? Vende mais porque está sempre fresquinho, ou está sempre fresquinho porque vende mais? Você peca porque você é pecador, ou você é pecador porque você peca? E aí? Quem acha que é pecador porque peca? Quem acha que peca porque é pecador? E aí? Você peca porque você é pecador. Não adianta, você vai pecar. Não tem jeito. É o que eu sempre falo para os irmãos. Ninguém precisa, quem tem filho aí sabe. Alguma vez, Gilza, lá quando seus filhos eram pequenos, você precisou ensinar qualquer um deles a fazer malcriação? Precisou, Eliseu? Vem cá que agora eu vou te ensinar a fazer uma birra. Precisou ensinar, Cristina? Não precisa. Eles fazem. Eles vão fazer. Uns mais, outros menos, a personalidade e tal. Precisou ensinar, Mary? Não precisa. Agora, quantas vezes vocês, pais e mães, precisaram ensinar e repetir a fazer o certo? Muitas vezes. Né? Por quê? Porque são pecadores. E eles vão pecar. Naturalmente. O pecado está em nós. A Bíblia diz que a iniquidade está ligada ao coração da criança. E você vê isso, as crianças estão ali brincando, uma bate na outra. Uma quer tomar o brinquedo da outra. É isso? Uma empurra a outra. Não precisa ensinar não, eles vão fazer. E aí os pais ficam o quê? Cheios de vergonha. Você me mata de vergonha que eu não te ensinei isso. Não precisa ensinar não, eles vão fazer.
Você fez quando era criança também? Eu fiz. E se bobear, a gente é adulto e faz? É ou não é? Então é isso que Davi está falando aqui. Eu já nasci como um pecador. Pecado original, está aqui, ó, no Velho Testamento, lá no Gênesis tem aqui também. Versículo 6, ele diz assim, ó, eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. A verdadeira sabedoria não se encontra na mente, mas no coração. Na mente você pode adquirir conhecimento, cultura, mas sabedoria no oculto, é no íntimo, é do coração. Tem muita gente muito inteligente, muito culta, mas que não é sábio. Tem um monte. O camarada é uma enciclopédia ambulante, fez 7 faculdades e fez PhD e fala 18 idiomas. Cleópatra falava 14 idiomas. Fluentemente. Cardeal Mazarino, né, italiano no século XIV, falava 29 idiomas. Assim, ó, pá. Eu falo um monte também. Eu falo português de Portugal, falo português de Angola, falo português de Cabo Verde, falo português de onde mais? Guiné-Bissau. Não, Guiné-Bissau não fala português, não. Só falo português. O cara falava 20 e tantos idiomas. Inteligente. Sábio, nenhum deles era. Porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Não tem o temor do Senhor. Pode ser culto, inteligente, sabe? Aquela mente, tem gente que eu fico olhando, aquela inteligência brilhante que as pessoas têm, e eu fico, puxa vida, que legal, mas não tem o temor de Deus, não é. Então a sabedoria, ela não está, a verdadeira sabedoria não está na mente, ela está no coração. No coração. E que te ensina a lidar com as situações da vida, que te ensina a como caminhar, que te ensina a como buscar perdão de pecados, que, em última análise, é tudo que o homem precisa. É perdão de pecado. Como purificará o homem o seu caminho? O jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Isso é sabedoria. Isso vem de Deus. Ok? Muito bem. Versículo 7, ele diz assim, purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Essa palavra hisopo aqui, irmão, sabe o que é hisopo? Hisopo é uma planta, é uma ramagem, né? Por exemplo, ela aparece lá em Números capítulo 19, né, na lavagem de purificação, naquela passagem da novilha vermelha, das águas purificadoras. Irmãos, esse texto é maravilhoso. A novilha vermelha é uma tipificação, uma prefiguração de Cristo sensacional. Lê aquele texto, irmão, chega a dar vontade de chorar. É lindo, a novilha vermelha que era oferecida ali, sacrificada, depois dissolvida na água, e aquela água era usada para purificar os pecados. O hisopo era usado para isso. O hisopo também ele aparece lá na Páscoa, em Êxodo 12, quando Deus diz que o anjo ia passar, né, na praga da morte dos primogênitos, o anjo passaria e eles tinham que pegar o hisopo, molhar o sangue e passar na verga, né, das portas, nos portais. Era o hisopo que era usado para esse tipo de coisa também. Né? Na crucificação, quando Jesus Cristo diz, tenho sede, pegaram, molharam vinagre onde? No hisopo, né? E chegaram à boca, num caniço, no hisopo, e deram a ele. Está lá em Mateus, em João capítulo 19, versículos 28 a 30. Por que o hisopo tinha que estar lá? Porque água e sangue, João vai falar isso, né? Água e sangue nos purificam, tudo tem um sentido, não dá para a gente falar disso aqui agora. Mas sabe o que é mais interessante? É que o hisopo usado na purificação, ele não era simplesmente pegava o hisopo, molhava e fazia assim, não. Na purificação, o hisopo era molhar no sangue e fazia assim, ó, plá, plá, plá. No sentido de que toda a purificação, aí é que está o X da questão. Toda a purificação traz consigo um quê de sofrimento, de dor. Nós temos que negar a nós mesmos. Isso dói. Isso dói. Jesus Cristo fala, se alguém quer vir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo e faça o quê? Tome a sua cruz, ou seja, bota uma cruzinha no cordão e está tudo certo. Tome a cruz, carrega.
Cruz é instrumento de dor, de sofrimento, de vergonha, de tristeza, de humilhação, de morte, não é? Mas o que antes era morte, para nós se torna símbolo de vida. Por isso que eu amo a mensagem da cruz. Por quê? Porque aquilo que era um objeto de escárnio se torna um objeto de glorificação. Porque o preço foi pago, o sacrifício foi aceito, o pecado foi perdoado, a justiça foi vindicada e a salvação foi disponibilizada para nós. Então, quando ele fala, purifica-me com hisopo, ou seja, Senhor, eu tenho que sofrer o que for necessário. E muitas vezes, na maioria das vezes, não é um sofrimento físico, é o sofrimento do negar a nós mesmos. Dizer não para a carne não é fácil. É uma luta constante. A Bíblia coloca isso em termos de luta. Paulo fala, eu esmurro o meu corpo, eu subjugo, eu reduzo a escravidão. Não é que Paulo se autoflagelava, como muitos fazem, né? Fica ali com o chicote. Não, não é isso não. É exatamente você dizer não, não alimentar os desejos da carne. Matar, por assim dizer, a carne de fome, não alimentando ela. Isso é fácil? Não, isso dói. Mas ele fala, purifica-me com hisopo, ficarei puro, lava-me, ficarei mais branco do que a neve. Irmãos, a gente não sabe a brancura da neve. Primeiro que aqui a gente não tem, né? Começa por aí. Quem conhece, né, quem já foi e tal, fala que neve é muito bonito na televisão. Mas quando você fica muito tempo no meio da neve, aquilo começa a dar uma agonia, porque é uma friagem danada. Quem não gosta de frio, sofre muito. Mas, irmãos, se você vai a Nova York, que cai neve lá, né, se você vai a Londres, neva? Não sei. Né, alguns lugares, nesses lugares que neva, a neve que a gente vê, ela não é branquinha. Por quê? Porque ela cai na cidade, né? E aí mistura com a sujeira, com a lama, fica aquela neve preta, aquele negócio, quando derrete. Agora, a neve que cai lá nos montes, né, onde não mora ninguém, a neve é de uma brancura que ela pode até cegar você. Se você ficar num lugar onde cai a neve, nas montanhas, e depois bate o sol reflete, você tem que usar óculos de proteção especial, porque aquilo pode cegar você, tão branco é. Uma vez eu vi um pastor falando que ele foi com um grupo de pastores, não sei se foi uma excursão, um trabalho missionário, não sei onde, nos Andes, né? E aí eles iam subindo pela montanha, né? O ônibus subindo e tal, e aí a neve lá em cima, eles começaram a olhar para aquilo e começaram a cantar, né? Alvo mais que a neve. E aí foi que de repente eles pararam de cantar e falaram assim, caramba, mais alvo do que isso? Ou seja, mais puro do que isso? Só Deus pode fazer isso. É porque para a gente não é uma realidade presente, né? Brasileiro fica doido para ver neve, não é isso? O pessoal corre lá para São Joaquim, né, em Santa Catarina, tal, para ver neve, aí cai 3 floquinhos de neve, o pessoal comemora e tal. É igual o pessoal que mora na Finlândia, lá não sei o que, eles vão para ver sol, né? Eles vêm para cá, aí vai para a praia, fica tudo com queimadura, porque eles, não, quer ficar no sol, porque a gente não tem essa realidade. Mas a neve, ela pura, sem se misturar com a sujeira, ela é branquíssima. E aí Deus, o salmista está dizendo, eu vou ficar mais limpo do que isto. Só pelo sangue de Jesus Cristo mesmo. Só pelo poder purificador que há no Senhor. Fantástico isso, né? Muito bem, versículos 8 e 9, eles dizem assim, faze-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Paz de consciência somente após o perdão. Foi o que eu falei antes lá. Consciência pesada, ela acompanha o homem onde ele vai. Mas depois do perdão, é um alívio, né? É um alívio. John Bunyan, que escreveu O Peregrino, que é, depois da Bíblia, o livro mais vendido e mais publicado na história, né? É o livro de John Bunyan, livro cristão, né? Porque abaixo da Bíblia, só William Shakespeare foi mais publicado, e dentre os livros cristãos, John Bunyan, O Peregrino. Spurgeon leu esse livro mais de 100 vezes. Esse livro, irmãos, é, chatíssimo, eu acho. Eu não vejo assim, nada demais e tal. Né? Spurgeon eu gostava muito. Mas é interessante a alegoria.
Coisa horrível. Que coisa interessante. Não, pode comprar, pode comprar. Pode comprar. Ele escreveu esse livro, ele ficou 12 anos preso. E foi lá que ele escreveu esse livro, né? Uma das obras-primas da literatura cristã. Mas veja só, o que acontece é o seguinte, ele fala ali que cristão, né, que é o personagem principal, ele vai carregando um fardo. Durante toda a viagem dele, ele carrega um fardo, né, e são os pecados. Quando ele chega lá na cidade, né, na cidade de Deus, quando ele não na cidade de Deus aqui não, né, na cidade de Deus, o Senhor, então aquele fardo, ele deposita aquele fardo no chão e ele se sente leve. Esta é a sensação do perdão. É isso, né? Quando a pessoa ela é perdoada, é como se um fardo, né, tenha sido tirado dos seus ombros. Mas só depois, realmente, do perdão. Versículos 10 e 11 dizem assim: cria em mim, ó Deus, tinha um corinho que a gente cantava, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito reto. É isso aqui, ó. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Coração puro e espírito reto. Isso é possível a nós? Não. Por isso o salmista pede: cria em mim, ó Deus. E aí ele fala: não retires de mim o quê? Teu Espírito Santo. É só pelo poder do Espírito Santo. É o mesmo Espírito Santo que lá no livro de Ezequiel, Deus fala: porém em vós o meu Espírito, tirarei de vós o coração de pedra e dar-vos-ei um coração de carne. E então vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. É algo que é humanamente impossível. Davi sabe disso. E veja, a gente está falando de Davi, um homem que compunha, que cantava, que tocava, que vencia as batalhas em nome de Deus, que conduzia o povo na adoração, que está se preparando. Ele não constrói, mas ele junta o material durante toda a vida, ele junta uma quantidade imensa de material para poder construir o templo. Este homem sabe, e ele sabe por experiência própria, e uma experiência profundamente dolorosa, que o seu coração não é reto. O seu coração não é puro, o seu espírito não é reto. Então ele sabe que ele depende completamente de Deus para que isso aconteça na vida dele. Não retire de mim o Espírito Santo. Hoje o crente, ele não perde o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Mas a Bíblia diz para a gente não extinguir o Espírito Santo. Extinguir não é que você vai matar, aniquilar o Espírito Santo. Isso é impossível. Mas ele para de atuar na nossa vida. Né? Ele para de atuar na nossa vida. E nos deixa por conta própria. E aí, irmãos, por conta própria é só derrota. Espiritualmente falando, é só derrota. E aí ele fala: não deixe que isso aconteça comigo, porque eu preciso da direção espiritual. Muito bem, depois dos versículos 12 e 13, dizem assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. É um tríplice desejo espiritual. Primeiro lugar, ser feliz espiritualmente. Aqui, ó, torna a dar-me o quê? Alegria da salvação. Não é isso? Volta lá, por favor, no 12. Torna a dar-me alegria da tua salvação. Regozijo espiritual. Filipenses capítulo 4, versículo 4 diz o quê? Queria ter um aluno assim. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Veja, regozijar-se no Senhor. Alegria espiritual. Não quer dizer que você está sempre rindo, crente não é maluco. Né? Crente não é bobo alegre. Negativo. Há momentos de tristeza, momentos de dor, de luto, de lágrimas. Isso faz parte da nossa caminhada neste mundo. Mas é a alegria espiritual, aquela paz que excede o entendimento. Então, o pecado tira isso de nós. Quando você comete algum pecado e aquele pecado começa a te incomodar, enquanto você não pede perdão, você não fica triste, não tá? Você perde o prazer nas coisas, você perde a alegria de estar na igreja. Tem que confessar. Tem que confessar ao Senhor. Tem que deixar de lado isso, regozijo, essa alegria espiritual volta. Então, alegria espiritual.
Segundo, né, um tríplice desejo espiritual. Ele quer ser perseverante. Está aqui, ó, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. É a perseverança espiritual, é a firmeza, é a convicção, é a constância espiritual. Né, para não ficar igual aquele medidor de elétron, né? Cima, lá embaixo. É manter. Claro que a gente não está sempre no alto. Como eu disse, nós somos falhos, nós pecamos, erramos, mas é manter essa constância na comunhão, não é aquela espasmo. Tem crente que tem espasmo de espiritualidade, né? Aí depois... Espasmo não é sinal de saúde, né? Não é sinal de saúde. Convulsão, né? Quando alguém está tendo convulsão, alguma coisa está errada. Pode ser um monte de coisa, não é isso, Mary? Pode ser um monte de coisa, mas nenhuma delas é saudável. Não, falando, tá ótimo, teve 3 convulsões ontem. Não é. A convulsão é sinal de que algo está errado. Então, tem crente que tem aquela convulsão. Ai, louva, ai, glória, daqui a pouco... E aí fica assim, né? Não, é constância, é manter a constância. Sustém-me com o espírito voluntário. Em terceiro lugar, ser útil. Então, ele diz no versículo 13, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Deus me dá regozijo espiritual, Deus me firma para que eu seja constante na minha vida, e a partir daí eu sou útil, eu quero ser útil. Né? Eu vou ensinar, eu vou transmitir aquilo que Deus tem feito por mim. Muito bem, quanto mais prazer temos nos caminhos de Deus, mais os tornaremos conhecidos a outros. A boca fala aquilo de que o coração está cheio. Se eu não falo de Jesus para ninguém, é porque eu não tenho prazer nele. Não adianta. Negócio de crente 007, né? Agente secreto de Deus, ninguém sabe que ele é crente. Ele está ali, não sou crente, não fala, não. Tem essa. Se eu tenho prazer em Jesus Cristo, eu vou falar dele naturalmente. O que diz lá em Atos 4:20? Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Falar para os apóstolos, vocês têm que parar de falar. Aí Pedro fala, não vai rolar. Bíblia na linguagem de hoje, não vai rolar. Não dá. Fala para o passarinho, para de cantar. Fala para o peixe, para de nadar. É natural, faz parte de quem ele é. Se eu sou um crente, tenho alegria no Senhor, faz parte de mim falar do Senhor. O camarada não fala aí quando o seu time ganha e tal, e fala do time, fala a escalação, porque no tricampeonato de 1976, 77, o cara sabe, porque ele tem prazer naquilo. E em Jesus? Né? Muito bem, versículos 14 e 15, para a gente não ultrapassar o horário. 14 e 15 eles vão dizer, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Confissão, petição e objetivo. Confissão, lábios selados por crimes de sangue. Ele mandou Urias para a morte. E ele está em pecado, então ele não consegue louvar, ele está calado, ele não tem o que dizer, ele não tem argumento, ele não tem autoridade para falar. Petição, abre os meus lábios, dá-me de novo autoridade para falar. Né? Para falar, ele tem que viver, e ele pede essa autoridade novamente. Qual é o objetivo? Não é apenas cantar ou falar, mas é louvar, que seja tudo para o louvor de Deus. Então, abre os meus lábios, né? Deus da minha salvação. Vamos adiantar um pouquinho, versículos 16 e 17, pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria, tu não te deleitas em holocaustos, sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Duas coisas, os homens fariam algo em prol da sua salvação se pudessem. E segunda coisa, tudo que eles possam fazer não adianta nada. É o grande desejo do homem. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Foi a pergunta do carcereiro de Filipos, né, para os apóstolos, Paulo e Silas. Senhores, que farei para ser salvo? Crer no Senhor Jesus. Perguntam para Jesus, que obra tu nos mandas fazer? E aí Jesus fala, a obra que vocês têm que fazer é qual?
crer naquele que meu Pai enviou. Tem nada que o homem possa fazer, nada. E isso é frustrante para o ser humano, principalmente o ser humano da nossa época, que acha que pode, que faz, que resolve, e todo dia você recebe uma mensagenzinha positiva no celular, vai lá e faz lá, vai lá e acontece, não sabia que era impossível, então foi lá e fez, e você conquista, e você vence, e você, e tal, o tempo inteiro. Aí tem um camarada, o meu corretor do seguro do carro, eu não sei de que igreja ele é, se ele é de igreja, sei lá, porque hoje em dia você não sabe mais, né, o que a pessoa é. Todo dia um negocinho, aí é um tigre, é um leão, é um não sei o quê. Aí outro dia eu mandei para ele, sabe como é que eu estou me sentindo? Aí mandei para ele um cachorro magro, assim, falei, é esse aí. Mas isso é antes de falar com Deus. Depois, aí eu botei lá um tigrão bonitão. Irmãos, é pelo poder de Deus, não é porque eu faço, não. O próprio Nike, né? Qual é o lema da Nike? É just do it, não é isso? É o quê? Apenas faça. Vai lá e faz, você resolve. E aí o homem acha que com Deus é assim também. Não, eu faço, eu aconteço. Isso vem desde o Éden, irmãos. Vendo a mulher que a árvore era o quê? Agradável aos olhos, boa para dar entendimento, não sei o que, ela pegou, comeu. Ela queria ser, o homem quer ser o seu próprio Deus, é o desejo de autonomia. Então, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Nada. Se eu pudesse, eu ia fazer, eu ia dar esmola, eu ia fazer não sei o quê, ia chegar na porta do céu e dizer, olha, eu vou entrar porque eu tenho méritos, eu conquistei o direito. Mas não tem isso. Tudo que o homem possa fazer, não adianta nada. Muito bem, versículo 18, aí ele muda o tom da oração, quando ele pede, faz o bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Depois do nosso próprio bem, devemos buscar o bem do povo de Deus. Quando ele fala de Sião, ele está falando de Jerusalém. Jerusalém ficou abalada com a notícia. O que Davi fez repercutiu na cidade toda, no povo todo. Né? Os inimigos estavam blasfemando. A autoridade moral, espiritual de Davi foi no pé. E o povo ficou sem rumo. Davi é o líder, é o nosso rei, o maior rei que Israel já teve. Devia ser interessantíssimo ser um súdito de Davi. O camarada era general, combatente, estrategista, músico, matador de gigante, encarava, pegava o leão na juba, casca grossa, o cara era bom e tinha uma sensibilidade espiritual tremenda, profunda. De repente, veio um escândalo. Mandou o cara para a morte, engravidou a mulher, foi lá e casou com a mulher. Agora a criança morreu. Assim, um abismo chama outro abismo, né? E o povo ficou como? Sem rumo. E aí ele pede, ele se reconcilia com Deus, agora ele pede, faz o bem, Senhor, faz o bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, não tanto os muros físicos, mas os muros espirituais, morais, para que o povo se fortaleça novamente. Veja, depois de buscar o nosso próprio bem, devemos buscar o bem do povo de Deus. Ore pela sua igreja, ore pelos seus irmãos, aqueles que estão enfraquecidos. Senhor, fortalece o irmão, fortalece a irmã, não deixa ele se afastar não. Senhor, até aqueles que eu não sei que estão enfrentando um desânimo, mas o Senhor sabe, ore pela sua igreja, faz o bem, Senhor, a Sião. E aí troca aqui, faz o bem, Senhor, a Vargem Pequena. É isso, né? E ele acaba, versículo 19, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. 3 coisas apenas para a gente fechar. Em primeiro lugar, quando Deus se agrada de nós, nosso culto é aceito. Então te agradarás dos sacrifícios. Quando nós estamos em comunhão com Deus, nosso culto é aceito. Se não, não é culto, é só cantoria. Eu posso cantar, eu posso orar, eu posso ler a Bíblia, eu posso pregar, são só palavras, mas que não chegam ao trono de Deus. Eu preciso estar reconciliado com Ele a cada momento, para que Ele aceite o meu culto. Segunda verdade, nosso culto deve ser por inteiro, holocaustos e ofertas queimadas. O holocausto era queimado até o fim, não sobrava nada do holocausto. Então o meu culto tem que ser algo que eu presto a Deus, que eu ofereço a Deus, de forma completa.
Eu não posso estar aqui cultuando e pensando na Netflix, cultuando e pensando na janta, cultuando e pensando no cuscuz que o João me deu. Ó, já estou pecando aqui, o cuscuz está lá e eu vou... Não. Quando eu estou com Deus, cultuando e olhando no zap, telefone hoje é um problemaço, né? Porque você abre o telefone, às vezes até para ver alguma coisa que o pastor falou, e você vai ver o significado de uma palavra, aí pisca lá o negócio lá do Face, não sei, eu não sei porque eu não tenho rede social, irmãos, eu sou um dinossauro. A única rede social que eu tenho é o Zap, porque é de graça, porque se cobrar, nunca mais. Quem quiser falar comigo vai ter que me ligar, mas as pessoas têm, eu não estou dizendo que é pecado ter, não. É pecado ter Facebook? Não, depende do que você faz com ele. Facebook, Instagram, agora tem o tal do Telegram, que eu não sei nem o que é, eu só ouvi falar, né, e tal, mas... Estou aqui, estou pensando aqui, tal, não sei o quê, estou vendo a notícia última. Não, é por inteiro, é o holocausto. É me consumir totalmente na presença do Senhor, é me dar totalmente ao Senhor, quando eu estou no culto com Ele. Não é ruim quando você está conversando com alguém, você está falando, a pessoa, ou então a pessoa, falando, não sei o quê. Caramba, preste atenção, eu estou falando. Não é assim? Como é que você acha que Deus se sente? Salvador, nós te adoramos. Mas é Gilza. Levantamos. Ô, Joel. Aí Deus vai falar, presta atenção, eu estou falando. Mesma coisa. Só que isso é muito mais sério, porque a gente está falando com Deus. Né? E terceira coisa, devemos dar o nosso melhor. Veja, não são apenas ovelhas, mas são novilhos. Ele fala aqui, no versículo 19. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Novilhos eram ofertas especiais, tá? Geralmente eram as ovelhas, que eram mais baratas, mais em conta. Os novilhos eram mais caros. Uma oferta de gratidão, uma oferta de súplica, né? Quando o povo queria fazer uma súplica a Deus, um coração muito grato, uma grande vitória na batalha e tal. Então, novilhos. Então, a gente tem que dar o nosso melhor. Então, agora abra a sua carteira, tire tudo que há aí dentro, coloque aqui no gasofila. Não, não é isso não, pelo amor de Deus. Né? Viviane estava falando ali antes do culto, né? Que ela foi numa reunião lá, o cara recebe essa palavra porque tu é princesa do Senhor, é filha do rei, e tu vais receber. Não é isso não, irmão, pelo amor de Deus. Para com essa maluquice. Nada disso. Mas é dar o seu melhor, sim, a sua oferta, o seu dinheiro, né, o seu dízimo, muito bem. Mas o seu tempo, não dá o resto do tempo para Deus. Já falei isso para os irmãos, né? Dá o seu melhor para o Senhor. Tem gente que rende bem de manhã, então faça a sua devocional de manhã. Tem gente que acorda igual um zumbi, só vai acordar mesmo depois do meio-dia. Então faça o seu devocional à noite, na hora do almoço, escolha o seu melhor horário. Mas dê o seu melhor para orar, para ler a Bíblia. Dê o melhor do seu talento para a igreja. Tem tanta gente capacitada que faz tanta coisa, né, no trabalho, e tem que fazer mesmo, faz em casa e tem que fazer mesmo. Mas faça na casa do Senhor também. Dê o seu melhor. Ofereça os novilhos, não apenas as ovelhas. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Ele peca, mas ele reconhece, ele se arrepende, ele não arruma desculpas, ele muda a sua vida. Arrependimento é metanoia, a palavra no grego é metanoia, é mudança de mente, é pensar diferente, é você analisar as coisas sob outra perspectiva, a perspectiva de Deus. Isso faz toda a diferença. Se sabeis estas coisas, que Deus nos abençoe.